respeito do Jardim do Éden, o Jardim do Éden não é a nossa terra. O pecado de Adão contaminou ele e não o jardim, e o seu pecado tirou o direito de ele permanecer no lugar santo. Gênesis 1, verso 1 ao 5. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Observe que Deus criou o nosso planeta já com dias e noites. Isso significa que seria um planeta que iria ter contagem de tempo, e se tem contagem de tempo não é eterno. Deus já sabia que Adão iria cair, e preparou o planeta Terra não como um lugar de eternidade, mas como um lugar passageiro que o povo viveria até a idade idosa, contando os seus tempos de vida através dos dias e noites. Gênesis 2 versos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Observe que quando Deus criou Adão, não colocou no planeta Terra, mas plantou o jardim do Éden do lado oriental da terra, ou seja, do lado oriental do planeta, e colocou o homem para viver ali. Gênesis 2 verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada dentro do jardim do Éden com todas as árvores agradáveis. Em nenhum momento fala que a árvore da ciência do bem e do mal foi plantada no planeta Terra. Gênesis 2 verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2 verso 11 ao 15. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio, e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Observe que no jardim do Éden passava 3 rios, e o terceiro rio, que é o Tigres, corta a Turquia. E muitos se confundem dizendo que a Turquia era o jardim do Éden por causa desses rios. Gênesis 3 verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Observe que quando Adão comeu do fruto da ciência do bem e do mal, não podia mais ficar em um lugar onde tinha a árvore da vida para não comer do seu fruto e viver eternamente. Isso explica que o jardim do Éden nunca foi o planeta Terra. Gênesis 3 verso 23. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A Bíblia é bem clara quando fala que eles foram expulsos do jardim. Nesse versículo deixa claro ao dizer que Deus lançou o casal fora do jardim do Éden, expulsando-o do lugar de eternidade, e mandou ele para o nosso planeta. Eles foram expulsos para lavrarem a terra de que fora tomado. Eles foram tomados para o planeta. Significa que eles agora pertenciam à terra, e iriam lavrar a terra que o recebeu como novos moradores dela. No jardim do Éden, Adão iria lavrar a terra, mas a terra era tão abençoada, que não precisava muito esforço para dar os seus frutos. Já no planeta Terra, ele teria que trabalhar na terra lavrando-a para obter o seu sustento. As pessoas me perguntam, por que o jardim do Éden é tão parecido com a terra? Até os nomes dos rios são iguais. Eu falo que Deus criou a terra, e depois, ao fazer o homem, fez o jardim do Éden em outra dimensão espiritual que fica perto da terra no lado oriental. Deus criou os mesmos animais da terra, e os colocou no jardim do Éden como se fosse uma terra só. Os rios e as florestas do planeta Terra também estavam no jardim do Éden, e muitos teólogos se confundem e pensam que se trata de um lugar só. Deus criou 2 terras gêmeas, uma espiritual e eterna,
e a outra uma terra física e passageira que é o nosso planeta, o Jardim do Éden. Mesmo com a sua natureza parecida com a natureza da Terra, o jardim era um lugar santo e eterno, enquanto a Terra é o planeta da matéria onde tudo é perecível. Mas o pecado ainda não tinha entrado no planeta Terra. Mas temos que nos lembrar de que a serpente e os seus anjos caídos já tinham sido expulsos dos céus e profanado o nosso planeta. Isso explica que quando Adão pecou, ele e sua esposa foram entregues ao planeta Terra, porque já tinha sido profanado com o mal que caiu. Adão e Eva não podiam ser colocados em outras dimensões celestiais por serem lugares santos, mas por pecarem mereciam viver em um lugar profanado. O planeta Terra se tornou um reduto para os rebeldes. Primeiro foi lançado a serpente e seus demônios na Terra, e depois veio o casal do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva vieram para o planeta Terra, encontraram os mesmos animais, rios e florestas. No Jardim do Éden, Adão já tinha colocado os nomes de todos os animais, e já estava acostumado com os rios e florestas de lá. E quando ele pecou, Deus achou melhor colocá-lo em uma terra semelhante ao Jardim do Éden que tinha os animais, rios e florestas onde Adão já estava acostumado, e tinha conhecimento sobre toda essa natureza. Até porque, não faria sentido Adão ser transportado para uma terra de rios estranhos, florestas diferentes e de animais híbridos iguais àquele que João viu em Apocalipse 4, que são os 4 animais viventes, dimensões celestiais santas. Não existem só uma, tem lugares santos lindos que Deus criou, mas Adão não podia ir para nenhuma dessas, a não ser a terra onde estava o pai da iniquidade, e Adão sendo entregue para viver na terra, não teria problema para se adaptar, por ter as mesmas características do Jardim do Éden, a terra gêmea. Essas duas terras eram tão parecidas, que as suas dimensões eram uma perto da outra. Os dois portais eram encostados, como se a terra fosse a sala e o Jardim do Éden a cozinha, e o fato do Jardim do Éden ficar no oriente da terra que é o leste, essa dimensão espiritual ficava dentro do nosso planeta. Essa proximidade explica como a serpente conseguiu entrar lá, porque a dimensão espiritual do Éden por ficar dentro da terra, isso deu acesso para Satanás entrar pelo portal espiritual. É claro que Deus permitiu. A serpente seguiu o caminho espiritual que dava acesso ao Jardim do Éden. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez o Jardim do Éden que é uma dimensão espiritual semelhante à terra. Por isso que existe uma confusão de interpretar a terra como antigo Jardim do Éden. A Bíblia fala que o anjo querubim expulsou o casal, e ficou no caminho guardando o jardim. Se o Jardim do Éden é a terra, então por que o anjo expulsou o casal de lá? Isso não tem sentido algum. O anjo poderia ter deixado o casal no Éden já que é a terra, mas isso não aconteceu. Se o pecado de Adão contaminou o Éden e transformou nessa terra pecaminosa, lembrando que Satanás fez a mesma coisa no céu, fazendo uma rebelião no céu, e arrastou a terça parte dos anjos. Satanás fez muito pior do que Adão, e nem por isso o céu deixou de ser santo, e ele foi expulso. A mesma coisa o Jardim do Éden, que para manter a sua pureza, o anjo teve que expulsar o casal. O que esse ensino significa? Que Deus não deixa os lugares santos se contaminarem, e expulsa os culpados que perderam a dignidade de morar neles. Gênesis 3 verso 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Observe que os querubins protetores foram colocados no caminho que leva ao Jardim do Éden, e esses querubins ficaram guardando o caminho para que Adão não retornasse ao caminho dessa dimensão. Ao lado dos querubins, tinha uma espada flamejante que se movia sozinha sem precisar ser manejada. A espada da justiça de Deus que é a palavra. A espada do Espírito que estava pronta para atacar quem se aproximasse do jardim para comer do fruto da árvore da vida. A serpente que já estava no planeta Terra, ao entrar no Jardim do Éden, entrou pelo caminho em direção ao leste que era o caminho espiritual onde os querubins ficaram, mas dá para entender de que quando a serpente passou pelo portal que dá acesso ao Jardim do Éden, não tinha espada flamejante e nem os querubins guardando o local. E dá para entender que os querubins foram colocados para guardarem o Jardim do Éden depois que Adão foi expulso.
e dá para entender de que Deus permitiu que a serpente entrasse no jardim do Éden para testar Adão, assim como permitiu de testar a Jesus no deserto. A diferença é que Adão estava cercado de abundância como rios, muitas frutas e uma vegetação linda. O campo de guerra espiritual estava favorável a Adão, porque ele tinha todas as frutas à sua disposição, e não havia necessidade de aceitar uma fruta proibida já que ele tinha uma variedade de frutas para comer. Mesmo o campo da batalha espiritual estando favorável a Adão, ele perdeu a guerra. Já Jesus não estava cercado de abundância. Ele não tinha água, frutos e nem árvores ao seu redor. Ele estava em um deserto seco que só tinha pedras, e o campo de batalha espiritual era desfavorável a ele. Tudo favorecia a serpente. Do mesmo modo que a serpente usou o fruto como comida para enganar Eva, a serpente usou o pão como comida para enganar a Jesus. A diferença é que Eva tinha o fruto proibido em sua frente, enquanto Jesus não tinha nada em sua frente, a não ser as pedras que Satanás mandou transformar em pão. Nesses dois exemplos, a serpente testou através da comida, Adão perdeu para o adversário, e Jesus venceu. Romanos 5 verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Deus já havia abençoado Adão para se multiplicar ainda no jardim do Éden, mas como ele havia pecado, não podia ter filhos e multiplicar a sua descendência no jardim do Éden, porque a sua semente foi contaminada. A sua prole do pecado não podia se multiplicar na terra santa do jardim do Éden, que era um lugar santo, e o casal teve que se multiplicar no planeta Terra, que já estava a serpente e os seus demônios. E ali foi quando Caim foi influenciado pela inveja e pelo ciúme. É claro que os demônios lançaram dardos em sua mente para assassinar o seu irmão, para que Deus escolhesse as ofertas dele, já que o seu irmão foi morto. Com a ida do casal para o planeta Terra, o pecado se multiplicava conforme a descendência de Adão se multiplicava. Quando Deus criou a Terra, ele associou o jardim do Éden ao planeta, mas não significa que era a Terra. Assim como o inferno é um mundo espiritual que fica embaixo da Terra, e o paraíso em cima da Terra, o jardim do Éden é uma dimensão ou lugar espiritual, que ficava ao leste do nosso planeta, ou até mesmo dentro do nosso planeta, porque a serpente que foi expulsa do céu caiu na terra, e ela teve acesso ao jardim do Éden, e entrou lá para seduzir Eva. Uma coisa eu falo, que o jardim do Éden não é o planeta Terra, porque a serpente e os demônios que foram lançados na terra, levaram as suas iniquidades para o planeta Terra, e não para o jardim do Éden. Cientistas dizem que há milhares de anos, caiu um grande meteoro na Terra e acabou com os dinossauros. Eu acredito que esse grande meteoro foram os anjos caídos que foram lançados na Terra, mas não acredito que existiu só dinossauros sem outros animais. Deus não criaria só um réptil, o fruto que trouxe o pecado através de uma árvore que foi capaz de tirar a vida eterna, e oferecer a morte e levar a pessoa ao inferno. É algo tão espiritual que não pode existir em um planeta como o nosso. As árvores do nosso planeta são normais, nunca causariam um desastre espiritual tão forte igual essa árvore. Os frutos que comemos também não têm poder de tirar a vida eterna. Essas coisas só podem existir no mundo espiritual, em dimensões celestiais eternas. Sobre a localização do Jardim do Éden nos tempos de hoje, o Jardim do Éden, pela semelhança com a Terra em ter rios iguais e florestas, esse jardim espiritual ficava no Oriente, que é o leste da Terra, uma dimensão que estava dentro do nosso planeta, mas por ser um mundo espiritual, ninguém pode enxergar. Se o Jardim do Éden estiver dentro do nosso planeta, saiba que ele é invisível e nunca será visto por ser uma dimensão espiritual. Eu não posso afirmar que o Jardim do Éden ainda está localizado no Oriente da Terra, ou foi transportado para outra dimensão espiritual bem longe da Terra, e por causa da evolução da magia, muitos portais espirituais foram abertos. As fendas espirituais de outras dimensões foram abertas para a entrada de novos demônios que não tinham na Terra. Tudo isso foi através da magia, e Deus permite que isso aconteça, que é a liberação de demônios terríveis,
por ser uma escolha que as pessoas fazem no mundo espiritual. Eu acredito que Deus já sabia que muitos portais espirituais do inferno se abririam nesse planeta, e tirou o seu jardim daqui desse mundo. Embora a serpente e seus demônios ficaram na Terra, o planeta não era a morada deles, mas o palco das guerras espirituais que eles iriam travar contra a semente da mulher. Gênesis 3 verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde então é a morada da serpente quando foi expulsa do céu, o trono dele foi estabelecido no inferno. Isaías 14 verso 11. A tua soberba foi lançada também no inferno, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora tua cama é feita de larvas, e tua coberta de vermes, e através dos portais espirituais, a serpente e seus demônios podem subir à terra. Quero pedir para os irmãos orarem por uma irmã que acompanha os vídeos desse canal. Ela é vaso escolhido de Deus que não vigiou, e caiu na cilada do diabo. Fizeram obra de feitiçaria para a vida financeira dela, por isso que o seu comércio faliu, e no momento de sua fraqueza, Satanás lhe enviou um prato para a sua vida sentimental. Os demônios usam pessoas para acusarem ela de algo que ela não fez, só que ela não tem culpa dessa situação. Quero dizer para a irmã, que Deus me disse que não tens culpa de nada. Os demônios estão usando as pessoas para lhe acusarem. O culpado não é a irmã, mas irá pagar se não se arrepender, pois foi um instrumento de um demônio que foi mandado para lhe destruir. Tem um demônio da depressão que está dentro do seu lar. Eu orei pela irmã, e o demônio da sua casa veio até a mim, e disse para eu ficar fora dessa briga. Ele disse que recebeu oferendas, e que eu não tenho nada a ver com isso e até me ameaçou. Esse demônio disse assim: eu quero matar ela aos poucos, vou colocar a culpa nela, e estou atormentando a sua mente todos os dias. Eu assumi o controle da mente dela, irei atormentar até ela morrer, porque ela tem promessa desde o ventre, e não vou deixar ela se salvar. Eu quero dizer para a irmã, procure uma igreja séria, uma igreja pequena, não vá nessas catedrais gigantes não, porque essas já se corromperam pelo dinheiro. Vá em uma igreja pequena de um pastor humilde. A irmã precisa vencer esse demônio que está alojado em sua casa. Ele disse que não vai sair do seu lar, mas eu creio que nesse canal tem homens de Deus e de autoridade, e peço para os inscritos desse canal, orem pela irmã. Temos que afastar esse demônio da casa dela, e orar pela mente dela que está oprimida, e também quebrar a obra de macumba que foi feita para destruir o seu comércio. Enquanto os irmãos vão orar pela irmã, ore a Deus, renove as alianças e procure uma igreja. Esse é o primeiro passo. Deus vai lhe devolver aquilo que foi tirado, que é a sua paz e alegria, e vai voltar a prosperar, porque esse mal vai ser quebrado. Mas a irmã precisa ficar firme, porque as pessoas que têm inveja de ti, não vão desistir de fazer feitiçaria, e quando a irmã se afirmar, o mundo espiritual vai cooperar em seu favor. Essas pessoas que estão querendo o seu mal fazendo macumba, irão descer à sepultura. Os acusadores também vão pagar um preço, e aquele prato sentimental, os dias dele estão contados, pois medido ele foi, e o peso de sua iniquidade já passou. E o demônio que foi contratado pela macumba para lhe destruir vai fracassar, e quando chegar no inferno vai ser torrado e torturado. Tem um anjo que vai descer e ferir essas pessoas. Esse anjo está esperando a ordem de Deus para descer na terra, mas Deus só vai lutar na sua guerra e fazer a sua justiça se a irmã retornar para ele. Eu não gosto de profetizar os juízos divinos que trazem punição, mas quando Deus manda tem que falar. Estou encerrando esse vídeo. Que Deus abençoe a todos os irmãos.